E agora nós vamos falar sobre envelhecimento, como envelhecer, chegar bem na melhor idade. Eu converso com ela que veio de Guaratinguetá, doutora Natália Pazin. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda a essa nova Muito temporada do obrigada. Saúde Você. E falar de um tema que todo mundo adora, né? Falar em envelhecimento, envelhecer bem, beleza, em bem-estar, em cuidados, todo mundo ama. Agora, como que funciona o processo do envelhecimento, doutora? Então, eu falo que o envelhecimento ele é dividido em duas etapas, né? A gente tem aquele envelhecimento cronológico que a gente não consegue mudar. As nossas células envelhecem e com isso a gente vai envelhecendo também. E a gente tem aquele envelhecimento que é o envelhecimento extrínseco, que esse aí depende de tudo aquilo que a gente faz todos os dias. Então, são dos nossos hábitos de vida. Então, é do estresse, da má alimentação, do sedentarismo, do fumo, que tudo isso tem uma parcela muito grande no nosso envelhecimento e no nosso envelhecimento facial também, faz o nosso rosto envelhecer. Então, quando a gente fala que tem o fator que é genético até, né? E tem o fator extrínseco, que é aquele cuidado, porque tem o fator de radiação, tem tudo isso, mas tem também a parte que depende do cuidado, né? O sol é muito exatamente. importante. Agora, como prevenir o envelhecimento facial? Então, a primeira coisa é a exposição solar, né? Dentre os fatores que a gente consegue mudar, o sol é o campeão. O sol, ele acaba com as nossas fibras de colágeno, que é aquela proteína que dá sustentação para a pele. E com isso, a nossa pele fica mais manchada, mais envelhecida e mais flácida. Então, evitar a exposição prolongada ao sol e quando eventualmente for se expor ao sol, usar sempre o filtro solar. Quando a gente fala em filtro solar, é muito uma questão de hábito, vamos dizer assim. O filtro solar, quando você está na praia, recomenda-se trocar a cada 2 horas, porque você está ali muito exposto ao sol. Mas no dia a dia, o filtro solar também deve ser trocado a cada 2 horas ou pode-se usar um pouco mais de tempo quando você está no escritório, fazendo coisas em casa, sai para ir ao centro, por exemplo, vai na cidade, você não está exposto a um sol de praia. Quanto tempo dura um filtro solar? Mais ou menos umas 4 horas. Então, a reposição do filtro, ela deve ser realizada no dia a dia, a cada 4 horas. E aí, o que eu falo sobre o filtro? Para reaplicar esse filtro solar, a gente não precisa lavar a pele. A gente pode reaplicar por cima. É mais difícil para as mulheres que usam maquiagem, por exemplo, reaplicar esse filtro. Então, hoje em dia, a gente tem a opção do filtro em pó. A gente pode reaplicar esse pó que até dá uma matificada no rosto e faz um retoque aí na maquiagem que também quebra o galho. O filtro em pó não deve ser utilizado sozinho, então na primeira aplicação do dia, usar o protetor solar convencional em grande quantidade. Lembrando que para rosto e para pescoço, a quantidade correta de protetor solar é 1 colher de chá. É uma grande quantidade. Olha, para o rosto é bastante. É bastante. Agora, quando a gente fala em colágeno, a gente sabe que o colágeno começa a se perder muito cedo. E quanto mais cedo se perde, você vê que as pessoas procuram muito fazer a prevenção. A partir de que idade uma pessoa começa a perder o colágeno? Mais ou menos entre 25 e 30 anos. Ou seja, jovem, jovem, né? Jovem. A gente sente mais entre 35 e 40 anos. Mas o colágeno começa a diminuir a produção no nosso organismo por volta de 25 a 30. Agora, quando a gente fala em procedimentos, né? Ninguém quer envelhecer mal, todo mundo quer envelhecer com cuidados faciais. Qual é o queridinho do momento quando a gente fala em procedimento para melhorar e para fazer essa prevenção do envelhecimento facial? O queridinho do consultório é sempre o Botox, né? A toxina botulínica. Ninguém vive sem. O efeito que a toxina botulínica dá da paralisação muscular não tem outro procedimento que a gente consiga substituir. Então, além da prevenção, por volta desse 25 a 30 anos, que a gente faz com a toxina botulínica... Já pode começar com a toxina com os 25 ou 30 anos. Isso aí, para não vincar o rosto. O que eu vejo muito no consultório, que é um erro, né? É esperar aparecer o primeiro sinal do envelhecimento para procurar o consultório. E aí, quando aparece o primeiro sinal do envelhecimento, às vezes é um pouquinho mais difícil da gente conseguir tratar. Então, a prevenção ainda é a melhor solução. É porque tem sinais, e para quem está em casa, até para entender, tem sinais que se você não trata antes, já começa a vincar, e aí nem a toxina, e muitas vezes ela consegue desaparecer aquele procedimento. Agora, se você começa uma prevenção, você vai envelhecer, obviamente, muito bem. Agora, qual é o procedimento, além do Botox, que, por exemplo, você faz no consultório, que ajuda muito no rejuvenescimento, né, facial? Hoje em dia são os bioestimuladores de colágeno.
que através dos bioestimuladores de colágeno, seja por meio de aparelhos de tecnologia, como o Ultraformer, por exemplo, ou de procedimentos Sculptra, Radiesse, os fios de PDO, que também são procedimentos que estimulam colágeno, a gente consegue sustentar esse rosto, melhorar o derretimento facial que começa a acontecer com o passar da idade, sem volumizar. Isso é o mais importante. Antigamente a gente via aqueles rostos, né, muito cheios, maçã do rosto muito marcada. Hoje não. Hoje a gente quer envelhecer natural com os bioestimuladores, porém sem aquele volume exagerado. Um assunto que é muito discutido nas redes sociais, e eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso, é que está todo mundo igual. Né? A harmonização facial, ela deixou todo mundo parecido. Rosto meio quadrado, os dentes cerradinhos, lábio grande. E agora mudou-se esse conceito. A gente vê que as pessoas, até porque muitas celebridades, muitos artistas quiseram retirar o procedimento que foi feito, né? Reverter o procedimento. Alguns retiraram ali na hora porque não gostaram, acharam exagerados, mas tem aqueles que também reverteram. Você percebe que as pessoas têm buscado mais essa evidenciação da naturalidade no consultório, ou as pessoas ainda querem ficar meio que caricatas, bocão, maçã do rosto marcada? O que você percebe? Eu acho que a gente atrai também muito o público, né? Da gente, quando a gente conversa e tudo mais. E lá no consultório eu vejo muito isso. As pacientes que procuram são umas pacientes que também seguem a linha de envelhecer bem. O que eu falo de envelhecer bem não é não fazer procedimento nenhum, muito pelo contrário. As pacientes fazem muito procedimentos, mas mantém a naturalidade. Então, a gente não precisa deixar todo mundo igual. A gente não precisa deixar todo mundo com a mandíbula marcada, com o queixo, com uma maçã do rosto muito evidente, com o lábio muito exagerado. A gente mantém as características da paciente, porém a gente realça algum ponto ou outro ali de embelezamento no rosto e não descaracterizando, não fazendo essa paciente perder a sua personalidade. Eu falo que mexer com estética é algo muito sério, porque envolve também o psicológico. Vocês que atuam na área da estética, e eu me incluo nessa área, a gente sabe que você tem que ser um pouco psicólogo ali na hora da consulta, porque às vezes a pessoa está numa busca desenfreada por algo que não está relacionado à beleza, e ela vai fazer um procedimento, ela não vai ficar feliz, ela vai fazer outra. Você percebe que tem pessoas que, se você não for o freio ali, ela vai sanar uma outra angústia, um outro problema dela mentalmente no procedimento estético e não vai resolver. Ela vai ficar bonita, mas aquilo não vai satisfazer. Então é muito importante, e eu chamo muito a atenção, doutora, para sempre falar isso, como eu estou conversando com uma especialista em rejuvenescimento, né, em envelhecer bem, com qualidade de vida, preservando, né, a naturalidade do rosto, ressaltando o que a pessoa tem de mais bonito, porque acontece muito da busca desenfreada pela estética. Às vezes o paciente nem ouve o profissional e acaba tendo problemas no futuro. É importante a gente falar disso. Com certeza. Fora os riscos, né, de todos os procedimentos que tem, o paciente também estar sempre insatisfeito. E muitas vezes é o que você está falando. Aquela busca do paciente, ela não está na estética, né? Tem algo além, e aí chega uma certa hora também que a gente tem que estar atento. Opa, chega! Chega de pôr preenchimento nessa boca. E talvez encaminhar aí para outros profissionais, para ele se tratar primeiro e depois buscar somente a estética. Tá certo. Conversei com a doutora Natália Pazinha, ela é de Guaratinguetá. Um beijo para todo mundo de Guaratinguetá. Espero mais vezes no programa. Você volta, né? Volto, fico à disposição. Vamos falar mais de embelezamento, vamos falar de estética que todo mundo ama. Isso aí. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.